Papa Leão XIV vai continuar com a questão das bênçãos gays? Que história é essa? Fica comigo até o final do vídeo para você entender sobre esse assunto. Aliás, já deixa o seu joinha neste vídeo aqui, porque deu trabalho encontrar essa informação. Valorize este canal, hein? Então deixa o seu joinha nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho e, se tiver o botão hypar, clica nele. Lembrando, filho amados de Deus, faça seus comentários seguindo essas regrinhas aqui, principalmente sobre esse assunto. Toda vez que surge esse assunto, o povo fica alvoroçado. Não é todo mundo, né? Mas só algumas pessoas. Bora para o vídeo. Ontem aí, encontrei uma notícia, um rapaz que eu acompanho, já falei dele aqui, o Reason and Theology, que é o Mitchell, ele falando, abordando sobre uma afirmação da Santa Sé em relação a Papa Leão XIV vai continuar com fiducia súplicas, não vai abolir, não vai revogar, não vai fazer nada. E fui atrás disso ontem, não consegui encontrar nada, só hoje. Olhem só, 2 dias para encontrar essa notícia. Por quê? Esse tipo de notícia ainda não está rodando aqui os portais de notícias brasileiros. O que eu encontrei foi só internacional, em inglês, em Roma e também em espanhol. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro que saiu foi o El Messaggero, ele é bem conhecido, um jornal italiano, e também no National Catholic Reporter, que replicou essa notícia, e também no Iglesia Notícias, tá bom? Então, o que fala aqui, né? Inclusive do El Messaggero, para você acessar, você tem que pagar, né? Porque você tem que ser assinante. Então, aqui eu consegui só essa parte principal. Mas esses outros 2 jornais, eles explicaram aqui o que é que aconteceu, tá bom? Então, no dia 3 de julho aí, o Dom Victor foi questionado, respondeu uma pergunta aí do jornalista do El Messaggero, desse jornal italiano, acerca do documento Fiducia Supplicans, que vamos relembrar aqui de forma bem rápida, Fiducia Supplicans, que ensina de forma pastoral como dar bênçãos aos casais irregulares, mas não de forma formal, litúrgica, mas é apenas um cuidado com essas pessoas que estão aí buscando regularizar as suas situações. Isso também está dentro da questão dos pares homossexuais, né? Não se chamam casais, se chamam pares homossexuais. Mas não a bênção da união, mas a bênção nas pessoas. O que foi muito confuso diante de toda essa questão, mas que no documento ele é claro sim, apesar das pessoas afirmarem que não. E aí, o Dom Victor Manuel Fernandes falou sobre isso. Até o momento, essa é a indicação mais clara em relação ao Papa Leão XIV sobre esse documento da declaração de bênçãos. Inclusive, o pessoal fala de bênçãos gays, não. O documento ele está relacionado aos casais irregulares. E tem lá essa observação de, se vier casal não, pares homossexuais, como que pode lidar? Então, é isso, tá? E aqui, inclusive, né, o Iglesia Notícias até colocou aqui o entre aspas da resposta de Dom Victor Manuel Fernandes. Não creio que vai ser revogado, né? A declaração permanecerá. Essas declarações, elas foram coletadas assim que Dom Victor deixou a sala de imprensa do Vaticano e descartam qualquer modificações ou revogações a um dos documentos mais significativos e controversos do pontificado de Francisco. A sua publicação provocou forte reação em alguns círculos eclesiásticos, algumas conferências, especialmente na África, onde numerosos bispos expressaram sua oposição, levando a espécie de acordo de não aplicação. Nós já trouxemos essas questões aqui dos bispos, também já falamos que teve muita questão de deturpação das informações, então depois você assiste. Eu vou tentar deixar aqui no final, mas se eu não conseguir, pode pesquisar aí no canal que a gente já falou. O ponto daqui o Cardeal Oller, ele já tinha até comentado que o Papa Leão XIV poderia trazer uma nova interpretação, ele reinterpretar este documento, mas não que ele iria abolir. E agora, o prefeito da doutrina, do dicastério para a doutrina da fé, que é hoje ainda, Cardeal Victor Manuel Fernandes, ele falou que não acredita que isso vai acontecer, a declaração vai permanecer. Aliás, depois da divulgação desse documento, Dom Victor também veio e se manifestou falando que não ia mais ter declarações em relação a isso, era para ser seguido exatamente como estava no documento. Então, essa daí é a notícia bomba. Agora vamos ver, claro, pode ser que aconteça alguma coisa diferente, pode ser, mas segundo aí as informações da Santa Sé, não haverá mudança, vai permanecer do mesmo jeito e as pessoas vão seguir dessa maneira. Eu quis trazer esse assunto também, porque toda vez o povo traz esse assunto do documento,
documento, né? Já trouxe algumas reflexões sobre isso lá na época que saiu. Mas um ponto que a gente tem que levar em consideração é de que muitos documentos da Igreja Católica, as pessoas acabam deturpando. E é todos, viu, gente? Não é só do Concílio Vaticano II, não. Tem muita gente que usa o pré-Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, os documentos, o pré, o antes, de forma bem deturpada. Muitas pessoas sempre usam isso. Porque tem até um padre que é teólogo, que estudou teologia moral, e ele fala isso. Quando é documento da Igreja Católica, você não pode pegar o documento e simplesmente ler. Você tem que ler, estudar à luz do Espírito Santo, porque para você não ter uma interpretação errada. A mesma coisa da Bíblia, não adianta eu ficar lá lendo, porque eu vou começar a confundir. Aliás, né, a gente pode ver que tem muita gente que deturpa a palavra de Deus. Acabaram criando até outras religiões em cima da palavra de Deus. E aí, dito isso, Deus é tão providente que vocês sabem que tem um perfil que eu admiro bastante e que eles mostraram, faltou eles desenhar, como não se deve fazer em relação ao documento Fiducia Supplicans. Ou seja, não é isso que o Fiducia Supplicans permite. Então eu quero assistir aqui com vocês para nós vermos o que eu não posso fazer, o que os padres não podem fazer em relação ao Fiducia Supplicans. Eis nessa festa da Ana Maria Braga. Ó, mãozinha, ó, maquê! A Ana Maria Braga é uma apresentadora famosíssima, querida do Brasil inteiro, muito simpática, e ela é muito devota na fé católica. Há poucos dias ela postou um vídeo nas redes sociais dela explicando que ela estava dando uma festa junina, e nessa festa junina ia haver uma bênção ao matrimônio dela, que foi no civil em abril. Ela só pode casar no civil porque ela já foi casada na igreja. Nesse mesmo vídeo, Ana Maria Braga também explicou que ela pediu para um padre abençoar as alianças do casamento dela, já que ela sabia que não pode casar na igreja de novo. Um padre, avaliando cada situação de união irregular caso a caso, ele pode decidir que pastoralmente sim é positivo, dar uma bênção para aquela união, ainda que aquilo não signifique de modo algum uma aprovação daquela união diante de Deus. O problema começou quando o padre aceitou fazer essa bênção de alianças em uma cerimônia que se assemelhava muitíssimo a uma celebração do matrimônio católico. Esse é um erro grave que produz escândalo, causa confusão entre os fiéis. Agora, é claro que o erro da forma como essa bênção foi dada não foi da Ana Maria Braga. Ela é uma simples fiel leiga. Há um documento da igreja que regula isso, foi publicado em 2023 pela Santa Sé. O documento deixa claríssimo que essa bênção tem que ser feita de modo discreto, informal, e não pode ser dada de modo nenhum em uma ocasião que se assemelhe minimamente a uma cerimônia de rito de matrimônio. Em 2010, o padre Antônio Maria, que é bastante famoso, cometeu um erro um tanto parecido com esse, mas aí no caso do padre Antônio Maria foi simulação de matrimônio. Por esse erro, ele foi considerado pela igreja local como culpado de simulação de sacramento e teve que vir a público se redimir. No caso desse rito de bênção, na festa da Ana Maria Braga, não houve simulação de matrimônio porque os noivos foram bem informados de que não poderiam casar de novo na igreja, então era só uma bênção. Porém, inevitavelmente, ocorre escândalo público porque passa a aparência de casamento. Bênção que tem o risco de dar a terceiros a aparência de que houve um matrimônio de pessoas que estão canonicamente impedidas de receber o matrimônio, não pode ser dada. Então, nós temos duas questões aqui. A primeira questão é, o documento é claro, e quem leu o documento, eu tô falando porque eu li o documento, fala exatamente isso. Outros padres que também leram, são estudados, né, porque o povo desconsidera todo e qualquer tipo de estudo que nós fazemos aqui nesse canal, ou catequista, ou qualquer outra pessoa leiga. Os padres que leram também falaram, conferências episcopais também falaram. As conferências da África que não iam aplicar, falaram e abordaram do risco de aplicação disso por conta das leis do país. Um outro ponto aqui, que às vezes a gente fala, viu? Ninguém pune esses absurdos. O bispo local do padre Antônio Maria puniu ele veio se redimir. Então, sim, existe punição. Fiducia Supplicans é um documento da Igreja Católica que regula as bênçãos a casais em união irregular. A fiducia distingue entre bênçãos litúrgicas ou rituais e bênçãos espontâneas ou pastorais, coisas diferentes. A fiducia admite a possibilidade de bênçãos espontâneas simples para casais irregulares. E isso é feito sem que isso signifique abençoar sua união ou aprovar sua conduta de vida. O documento deixa explícito que tais bênçãos não podem ser dadas em ocasiões que ainda que minimamente tenham elementos que se assemelhem à cerimônia de casamento, que, como dá pra ver, foi o que aconteceu na festa da apresentadora de TV, Ana Maria Braga. Tá aqui é só reforçando aquilo que a Vivi falou no vídeo. Então, só pra deixar claro, mais uma vez,
O Fiducia Supplicans não aprova bênção de união de casais, pares, homossexuais e gays. Não. É uma ação, uma oração sobre aquelas pessoas, sobre aquela situação. O padre ora. Já teve vezes que o padre estende a mão sobre você e faz uma oração? É exatamente isso. Pedir a bênção é agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Agradecer a Deus em relação a elas virem até ele. Existem muitas e tem essas explicações no Fiducia Supplicans que precisa ser muito bem lido. E leitura é uma coisa que as pessoas não estão fazendo e muito menos interpretação. Leitura, interpretação e ouvir. Porque, aliás, tem muitos vídeos que a gente fala aqui, que a gente traz os pontos, a pessoa vai lá e fala, o quê? Deturpa o que a gente falou. Aí a gente fica, mas onde foi que eu falei isso? Porque não foi isso que eu falei. O pequeno detalhe aqui é esse. Então, duas situações. Até o momento, o Papa Leão XIV não vai revogar, não vai abolir, não vai reinterpretar o documento do Fiducia Supplicans, que ele vê exatamente para que esse tipo de situação não aconteça. Ju, mas acontece. Pois é, gente. Acontece abuso na igreja, acontece corrupção na igreja e tem inúmeros documentos ensinando as pessoas a não fazerem, mas elas continuam fazendo. Sempre que a igreja se pronunciar, eu vou ler o documento. Ju, eu não tenho tempo. Então, eu vou procurar uma pessoa que de fato eu sei que estuda, que de fato traz todas as informações e vou ouvir. E vou lendo, vou comparando aquilo que ela tá falando com o documento. A gente faz isso sempre. Então, a bomba da vez é essa. Vamos ver se vai sair aqui no Brasil essa informação, né? Mais uma vez, parece que a gente... Parece cachorro, né? Ficar rodando atrás do próprio rabo. Porque já falou desse assunto várias vezes. Toda vez a gente tem que ficar trazendo aqui. E aí, me conta. Você chegou a ver essa notícia? Você ficou assustado? Tipo, de novo, você pensou, meu Deus, de novo esse assunto. O povo não tem outro assunto pra falar. Deixa aqui nos comentários, mas por favor, siga essas regrinhas aqui, porque elas são muito importantes, tá bom? Lembrando, deixa o seu joinha neste canal, porque deu trabalho. Encontrar essa notícia aí deu trabalho. Se inscreve e ativa o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!